vamos falar do Atlético. Giovana Pires. E o destaque inicial desta segundona após vitória do Galo, Gil. Atlético é o líder do retorno do Brasileiro, Rafa. Mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. São 6 partidas ainda só, né, nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro, e o Atlético aparece ali na liderança. São 13 pontos somados em 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 72% de aproveitamento. É aquilo que a gente vem falando do Galo, né? O Atlético está começando a encaixar. Talvez seja tarde demais, né, diante das pretensões da equipe, querendo se classificar a Libertadores do ano que vem, mas pelo menos está fazendo a sua parte agora e quem sabe vai conseguir essa vaga na Libertadores de 2024. Breno Galante está conosco aqui nos estúdios. E Breno, eu vou te fazer uma pergunta para quem porventura ainda não tenha visto o vídeo. Primeiramente, boa tarde, né? Ainda não deu boa noite, não, boa tarde. E aí, foram abraçar o Thiago Cudê, cumprimentaram o homem ou passaram de largo, Breno Galante? Boa tarde, Rafa, Daniel, Dimara, Giovana, nosso Lélio, a turma de casa. E isso você sabe que foi uma coisa que chamou a atenção de todo mundo do estádio, né? Todo mundo estava preocupado para poder olhar essa questão. E todos os jogadores do Atlético foram até o túnel para poder abraçar o Cudê e a comissão técnica. Ah, mas assim, de verdade? Aí eu já não sei, porque assim? a distância não permitiu. O coração do homem não podemos sondar. A distância não permitiu pra gente poder ver o semblante dos jogadores, mas eles foram lá, nem que seja de uma maneira protocolar, né? Pra poder demonstrar que não existia nada em relação a isso, pra ficar bem claro que era uma questão mais da diretoria, né? Agora, se for realmente algo sincero, não sei dizer. Fica a interrogação, né? Fica a interrogação. E falando em Cudê, só pra poder já apimentar a coisa, depois do jogo eu fui lá assistir um pedaço da coletiva do Cudê, né? Falei, vou lá cumprimentar, né? Tivemos uma convivência aqui. Mas na hora que eu entrei na coletiva, que eu vi ele já falando assim, não, porque hoje nós perdemos para um time onde eu passei, que é um time muito capacitado, eu falei, parei, fui embora. Ele chamou o time do Atlético, ele mudou muito de ideia. Muito qualificado, aí eu falei, parei, vou embora, sair, né? Porque, ele não chegou aqui e falou tão mal do time do Atlético. Ele esculhambou o elenco do Atlético. E falou, agora? Esse Saravia, esse Maurício Lemos não foi o que eu pedi, o Atlético não tem time pra brigar, agora de repente virou um time qualificado. Porque tinha que justificar a derrota de alguma maneira, né? Não entendi nada, viu? Nada. Tu acha que isso tudo foi uma mentirada danada? Né? Estranho, né? Porque o time não era ruim. Era horrível. Deu aquele ataque de pelanca lá no jogo contra o não, Libertad. teve uns 3 piti, na verdade, não foi? Eu já falei a minha opinião. Eu não acho que nessa história tem alguém que esteja 100% certo ou 100% errado. Porque a gente não sabe também se houve alguma promessa pro Thiago Cudê que não cumpriram e isso deixou ele tão bolado. Fato é que ele, enquanto gestor, ele não pode ter um ataque daqueles igual ele teve depois do jogo contra o Libertad. Mas de todo modo, né? Como eu falei com o Lélio Gustavo no sábado à noite, entuba essa, Cudê. Deu Galo 2-0 e um abraço pra você. Claro. Com certeza. Foi lá um primor de atuação, longe disso, mas fez os 2 gols. É isso aí que interessava. Esse jogo, sim, esse foi muito ruim. Mas principalmente o primeiro tempo, onde até um torcedor foi flagrado dormindo, né? O Inter dá um chute de longe que o Everson pega, tem ali mais 2, 3 manobras e o Atlético sem conseguir fazer absolutamente nada dentro de campo. Aí no segundo tempo, né? O Filipão, ele coloca o Edenilson para jogar como meia, também o Igor Gomes na vaga de quem mesmo que ele entrou, até esqueci. Do Pedrinho. Do Pedrinho. E aí o Atlético, jogo, né? O Atlético dá uma melhorada, né, suficiente para fazer os 2 gols, faz 1-0, o Cudê chama os titulares, o Inter termina com 5 e levando o segundo gol, foi um golaço, aliás os 2, né? Do Hulk e do Igor Gomes, uma grande vitória do Atlético em cima do Inter, do Chato Cudê. Dimara Oliveira comentou o jogo aqui na FM O Tempo, de sua análise da partida. O primeiro tempo foi uma coisa horrorosa, né? A impressão que a gente tinha era que o Atlético não ia nunca buscar a área, né? Sabe não ia quem nunca, que parecia, né, que tava jogando com os reservas? O Galo. Sim,
Porque foi muito ruim o primeiro tempo. Muito ruim. Por parte do Atlético, muito ruim, muito ruim. Os meninos do Inter rodaram, não conseguiram chegar efetivamente, né? Mas do Atlético, a impressão que você tinha não era que o Atlético estava recuado, não, porque o Inter tinha empurrado ele, era porque ele mesmo, era o jogo dele. Taticamente, o jogo dele era aquele, né? E depois aí o Filipão explicou, foi do esquema do Cudê. Eu falei, gente, entendi. Foi por isso, então. Porque foi uma coisa horrorosa. Agora, na segunda etapa, eu acho que depois da entrada do Igor Gomes, virou outro time. E aí, com certeza, ele deu uma dinâmica. Parece que só ele tinha ido pro jogo. E foi isso que aconteceu. Ele mudou por completo na movimentação, na forma, na marcação. Óbvio que o Devil de forma rápida já foi colocando os titulares. Aí foi bom, porque o Lélio falou que não queria ganhar dos reservas. Ganhou com os titulares em campo, né? O Hulk não estava bem também na partida, mas, né, conseguiu fazer o gol. Ele tá mesmo sentindo um pouco dessa condição física, me parece muito claro também, né? Mas o Igor Gomes, gol merecidíssimo, foi ele que fez a virada, né? As substituições do Luiz Felipe fizeram a virada, mas o primeiro tempo foi assustador. Sabe o que chama atenção? Mas o Hulk tá muito tempo? Isolado, né? Tá muito isolado, a bola não chega nele também, né? Tava muito no primeiro tempo sozinho. Sim. Aí já é um camarada com 36 para 37 exatamente, anos, né? exatamente. Pegar a bola para jogar contra 4 vai ficar difícil. Diga lá, Breno. Não, o que chamou atenção também muito no primeiro tempo, que eu ficava olhando pro banco e o Filipão, ele ficava olhando pro Pracidelli sentado e falava assim, tipo, o que tá acontecendo? Né? Porque os caras estavam rodando a bola e o Atlético não chegava. A marcação do Atlético não estava encaixando. Não, eles com o time, não tentavam, né? Não ia ninguém. E o Filipão fala isso na coletiva, né? Acho que a gente vai ouvir daqui a pouco, sobre esse encaixe. E o time do Internacional, o primeiro tempo ficou pro Atlético, barato. foi lucro. Foi lucro pro Atlético. Estive ontem lá no meio de campo da Rede Minas, eu e Fernando Martins e Miguel. Olha só, vai dar de férias, ele não vai voltar nunca mais, não? A bancada do tempo estava... 3 meses de férias já, né? Pelo amor de Deus. Olha, já vai cobrando a volta. Não, mas eu encontrei com ele. Ele veio buscar o Vale-Refeição dele esses dias aqui na veio rádio. Buscar? Falei assim, só vem pra buscar o VR, né, lindão? E aí, essas férias não acabam, não? E isso aí, semana passada ele falou, hoje... Fazem 15 dias desde que eu entrei de férias. Então tem mais 15. Putz, falta 1 mês e meio, então, né? Falta um tempinho ainda, mas a gente tava falando sobre o jogo, né? E aí o André Cristina até me perguntou, o Hulk, né, voltar a marcar, importante e tal. Eu falei, gente, isso é normal, acontece. O Hulk, ele precisa marcar, a gente sabe o tanto que ele... vou falar uma coisa óbvia, que todo jogador gosta de marcar gol, mas o Hulk tem uma coisa de... ele gosta de estar marcando todo jogo, marcar gol todo jogo, e vinha o Paulinho marcando, ele vinha dando muitas assistências. O Hulk é um jogador muito importante pro Atlético, marcando gol ou não. E daqui a pouco isso iria acontecer naturalmente, como aconteceu lá no Beira-Rio. Verdade. Bora ouvir o Filipão, então? Vamos ouvir o que disse o técnico do Atlético justamente sobre essa mudança de postura que o Galo teve. Primeiro tempo horrível, não que o segundo tempo tenha sido grandes coisas pro Atlético, mas melhorou e pelo menos conseguiu os 2 gols importantes que deu a vitória ao Galo. Vamos ouvir o que disse o Filipão. Foi o sistema que mudou um pouquinho. Nós vimos que naquele sistema que nós estávamos jogando, nós não conseguiríamos parar aquele ímpeto do Internacional. A bola não parava no nosso pé. Ela estava queimando. E quando nós fizemos uma mudança tática com a colocação do Paulinho e o Hulk como 2 pontas de lança, com o Batalha mais como um primeiro homem e fazendo aqueles outros 2, 3 jogadores de meio se portarem daquela forma muito bem, com a possível entrada sempre que desce do Mariano para dentro para fechar, melhoramos a equipe. E a equipe deslanchou quando o Edenilson foi para lateral. O Edenilson fez um papel de lateral e de ponta naquele momento, em alguns momentos, e deslanchou a equipe. Quer dizer, nós ganhamos no sistema do Cudê. 4-1-3-2. Às vezes a gente perdia e aí não sabia. Ou a gente está oportunizando aos jogadores algumas situações que eles já trabalharam e a gente vai aproveitando, como eu te disse e como eu venho repetindo. Eu vou me adaptando aos jogadores e os jogadores vão se adaptando à minha forma de trabalhar.
Tá aí então que disse o Filipão, né? Ele fala sobre ter ganhado com o estilo de jogo do Cudê, porque o Eduardo Cudê no Atlético não usava 2 volantes, né? Que foi o caso de ontem, principalmente no segundo tempo, quando ele avançou um pouco mais o Edenilson, só tinha o Rodrigo Batalha como volante, e além disso ele tirou um dos atacantes, né? O Pavão foi pro banco, né? Foi substituído, e aí colocou o Zarate também para povoar mais esse meio campo do Galo, aí o Atlético ficou só com o Hulk e com o Paulinho, que era inclusive o que o Eduardo Cudê usava no Atlético nos meses que ele tava por aqui. E puxando o contra-ataque, né? Os dois, exatamente como é o esquema do Cudê, os dois puxando o contra-ataque. Foi aí que ele chegou, por isso que ele disse que usou o mesmo esquema do Cudê. E o Luiz Felipe é esse mesmo. Ele vai falar sempre assim, foi isso, os jogadores vão se adaptar a mim, eu vou adaptar eles, e vai ser desse jeito. O que importa pra ele pontuar onde é que tá, é isso, pronto. E uma pergunta, Pavon corre risco? Ô, gente, Pavon corre risco, eu já tô respondendo, vai estar mal pra caramba. Não só o Pavon, como o Pedrinho também, viu? A atuação... Eu vou ser contraditório aqui hoje, então, vou arrumar uma polêmica. Por que você acha que o Pavon tá bem? Eu acho que o Pavon não corre risco, porque hoje eu acho que ele é importantíssimo da maneira tática do Filipão. Ele taticamente defensiva. Claro que a gente espera do Pavon uma característica ofensiva, mas, por exemplo, no jogo de sábado me chamou a atenção que em alguns momentos ele estava atrás do Arana, ajudando na marcação. Isso agrada ao Filipão? Claro que agrada, né? Pelo esquema dele, porque o Filipão primeiro ele quer o quê? Não tomar gol, depois tomar. Então eu acho assim, o Pavon tá sendo sacrificado, tá? A torcida tá ficando no pé, a torcida tá questionando as atuações dele, tá? Mas isso aí é um acordo entre ele e o Filipão, dele sacrificar a maneira dele jogar, porque ele não tá jogando como a gente costumava ver no Boca, com o Cudê. Eu acho que eu não lembro de uma jogada de ataque do Pavon no sábado. Não, o Pedro quase não falou. Mas em compensação, defensivamente, ele ajustou o time, porque poderia ter sido pior se não tivesse alguém por ali. Eu tô falando assim, o Pavon pode correr risco na minha escalação, não é a da do Luiz Felipe, porque ele já falou que o time é esse, então ele falou que o time é esse. Se ele vai seguir as convicções dele, igual ele disse, aquele jogo ele vai manter. Agora que o time não tá agradando, né? Não tá agradando porque não tá jogando aquele futebol vistoso, bonito, pra cima, mas venceu. Resultado. 3 pontos na conta, né? Aí aquele esquema Muricy Ramalho. Muricy foi tricampeão brasileiro fazendo o quê? Sim. Não vou tomar o gol, vou fazer umzinho lá e depois... Bom, é mais ou menos o esquema Filipão. Carilli também, né? Sobre os números, então, do Pavon, atacante do Atlético, que a gente tá comentando aqui, né? Ele tem 39 partidas pelo Galo na temporada, são 4 gols marcados e 7 assistências. O melhor momento dele foi aquela época na Libertadores, até ainda sob o comando do Eduardo Cudê, que ele ajudava muito o Atlético dando assistência, às vezes nem fazia gols, e era eleito pela gente como melhor em campo na partida. Falando sobre a fase recente dele, ele não balança as redes há 6 jogos, a última vez que ele fez um gol foi no 2-0 com o São Paulo de pênalti, então com bola rolando mesmo. A última vez que ele balançou as redes foi em maio, uma partida contra o Palmeiras lá em maio. A última assistência foi no dia 2 de julho, então tem bastante tempo que de fato o Pavon não atua, né? Não ajuda o Atlético no número, né? Que é o mais importante, que agora há pouco o Daniel Seabra disse mesmo. Vamos continuar então ouvindo os personagens do jogo? Mas, Giovana, me perdoe, mas em outro número ele tá ajudando. Em 10 jogos, você levar 3 gols... que foi o que o Breno Galante citou agora há pouco, né? Pois é. Então eu concordo. Finalmente, hein, Breno? Olha aí, galera. Aleluia. Embaixo. Bota um aleluia aí, Júlio. Por você. É isso mesmo. O Pavon saiu morto dentro de campo no sábado de tanto que ele correu. Foi um dos caras que mais ajudaram na marcação, é isso aí. Era o que tinha pra sábado e foi feito. Bom demais. Justamente. Diga, Gil. Vamos continuar então ouvindo as sonoras da partida. O Igor Gomes, né, que foi esse cara que entrou no segundo tempo e ajudou o Atlético a balançar as redes, inclusive fez o segundo gol do Galo na partida. Vamos ouvir o que disse o meia do Galo. A importância do gol para a partida foi para dar uma tranquilizada a mais, porque acredito que a gente estava na frente, porém a gente ainda não tinha o controle da partida. Quando eu faço o segundo gol ali, a gente adota uma postura ainda um pouco mais defensiva, sabendo que está com uma vantagem boa no placar, e a procura jogando no erro deles. Como eu falei ali na outra entrevista, não foi nossa melhor partida, talvez que a gente não está acostumado a jogar assim, não tendo o controle, não tendo a posse de bola, mas eficiência hoje falou e o nosso time foi muito eficiente. Eu queria que você falasse o que representa, né, essa sequência agora de vitórias do Atlético, para esse objetivo, né, de buscar a vaga na Libertadores. Representa muita coisa, cara. Como eu também falei ali, não foi longe de ser o ano que a gente sonhou desde no início do ano.
Porém, a gente tem um objetivo ainda e o objetivo passa por essa sequência de vitórias. A gente teve, no início do trabalho do Felipão, a gente teve uma sequência que não foi muito boa. E agora, graças a Deus e ao nosso trabalho também, nosso empenho diário, estamos com uma sequência legal aí de vitórias e a gente pretende estendê-la ainda mais. Tá aí então o Igor Gomes, uma das principais peças do Atlético nessa partida, saindo do banco de reservas, que era até o que ele fazia também lá na época do Eduardo Cudê, saía do banco de reservas e ajudava o Galo com alguma vitória. Tem vaga aí nesse time titular para ele ou é melhor ele continuar no banco atuando desse jeito, entrando no segundo tempo e fazendo a diferença? A Juliana não abriu seu microfone, pera aí. Não, tô. Aí, volta aqui, Ju. Tá censurando a Edmar, agora sim. Então vamos lá. Com o Filipão, acho que ele vai continuar entrando no decorrer da partida. É isso. Concordam Mas todos? entrou muito bem. Entrou bem. Muito bem, mudou a cara do time. Ele começa, não sei se começa a brigar por uma vaga ali, mas começa pelo menos a botar uma pulga atrás da orelha ali do Filipão, né? Aí em relação, você falou de Pedrinho, quem sabe? Pode ser uma, né? Pode ser uma na meiuca, Sabe né? o que é o mais legal? Que a gente começa a perceber a evolução do time do Atlético. Há um tempo atrás a gente escalaria aqui 11 jogadores, a gente ia olhar pro banco e falar assim, não tem nenhum jogador que pode entrar para poder fazer a diferença. É a conta do Charles. Hoje a gente olha, a gente fala assim, se o Pedrinho for titular, você olha pro banco, você vê um Zarate que pode entrar e ajudar. Você vê o Igor Gomes, que de 18 jogos do Filipão, ele entrou em 14, quer dizer, é sempre ali aquele 12º jogador que ajuda. O Alan Franco entrou bem, mostrando que ele tem um espaço ali, se for necessário. Que e a gente ainda tem muito criticado, o Edenilson. Edenilson cresceu e ainda tem o Patrick, que a gente ainda espera mais dele. Na hora que esses jogadores crescerem, o Filipão ganha uma força do banco, né? Mas aí é a prova do que o senhor tá falando há um tempão, né, Lélio Gustavo? Que quando o Cudê arrepiou pra cima da diretoria e falou que o elenco era uma porcaria, o senhor sempre defendeu falando que o time do Galo, o conjunto, o elenco, não é essa porqueira toda, né? Claro que não. Aí a culpa do treinador que não treinava o time direito. Só lembrar de Atlético e Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro, que foi uma vergonha, né? Ganhou graças a uma falha do sistema de zaga do Atlético, que foi o gol do Hulk. 45 minutos do primeiro tempo, nenhum chute a gol, só pra lembrar, né? Mas peças tem, o Atlético tem uma deficiência quando a gente pensa em velocidade pelos lados, isso aí não tem os ponteiros que hoje realmente fazem uma diferença enorme no futebol atual, porque o ex-técnico não quis ficar com o Ademir, por exemplo, né? Só pra lembrar, não é que esteja lá jogando como, deixa eu ver aqui alguém do time do Bahia, como o Edu Lima jogava no Bahia, por exemplo, né? Grande Eduzinho, um abraço pra ele. Mas o Edu que jogou no Galo e foi revelado pelo Cruzeiro. Sim, mas de qualquer maneira, brother, é isso aí. E agora tem 39 pontos em disputa o campeonato. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora o senhor já tá mais animadinho pra falar de zona de Libertadores? Ainda não. Ele quer não chegar falei. mais uma posição. Falta um ponto, né? Pra animar o Lélio Gustavo, então, é a primeira vez em algumas rodadas, acredito até que desde que o Filipão chegou, né? Que o Atlético com o Eduardo Cudê tava na 4ª posição do Brasileiro e aí acabou chegando até a 13ª posição em determinado momento desse trabalho do Filipão no Atlético. Essa é a primeira vez, então, que o Galo tem mais chances, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Atlético tem mais chances de ir à Libertadores do que a Sul-Americana. Isso, enfim, aconteceu aí desde que o Filipão chegou ao Atlético. O Galo hoje tem 50,3% de chances de se classificar à Libertadores e 49,3% de chances de ir à Sul-Americana. Antes, chegou um determinado momento que o Galo tinha 70% mais ou menos de chances de Sul-Americana e 13% por aí de ir para Libertadores. Agora a situação está melhorando sob o comando do Filipão e o Galo, enfim, tem tido uma visão um pouco melhor. Afinal, está na 7ª posição do campeonato, está um pouco ainda mais perto desse G6, né? Que pode virar G7 também, dependendo da situação da Libertadores, da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Da Copa do Brasil não, já está definido, não vai virar por lá, porque o São Paulo está lá embaixo, né? Mas dependendo do resultado da Libertadores, da Sul-Americana, o Galo pode sim
conquistar uma vaga para a Libertadores do ano que vem, mesmo estando em 7º lugar na tabela. Quer ficar com raiva? Só pega aí 2 vitórias sobre o Vasco e uma sobre o Corinthians. Foi o que o nosso ouvinte mandou. 3 jogos que o Atlético perdeu. Olha só o que estaria acontecendo nesse momento. O Keylor aqui no WhatsApp tá falando o seguinte: 2 jogos contra o Vasco, se ganha um e não toma um empate pro América, o Galo tava na vice-liderança. Verdade, ainda tem. Verdade. Não, ainda tem um clássico. Não, se ele vence o América, ele tava como líder junto com o Botafogo. São 9 pontos e mais 2 que perdeu pro América, são 11 pontos. É a diferença pro Botafogo hoje. É muito vacilo. Efetivamente, o Atlético tá na briga por uma vaga na Libertadores. Sim. Isso aí não tem dúvida. E outra coisa, mesmo o São Paulo estando atrás, pode abrir mais uma sim, porque o São Paulo também tá correndo aí, né? Isso, vai tá que ele tendo chega uma lá na zona de classificação, né? E aí... mas como disse a Gil, o São Paulo não sei se vai... Acho que ele não tá tão afim, talvez. Eles mostraram nos últimos jogos que eles estão afim. Mas ele tá se recuperando porque tava lutando contra o rebaixamento. Eu acho que ganharam do Corinthians porque era o clássico e não queria ter a faixa de campeão da Copa do Brasil carimbada, né, Breno? Mas sei não, viu, São Paulo. Mas eu acho que o atleta tem que preocupar com ele ainda, né? Não. É aquela história, né? Olha essa sequência que tem agora. Você vai pegar um Curitiba, mais que o Filipão na coletiva, ele quis, né, não ter oba-oba, falar com o torcedor pra poder ter paciência, que não tá ganho ainda. Mas, poxa, é o lanterna da competição. Então o Atlético é favoritaço, né? Tem que fazer o dever de casa. Você pegar um Palmeiras lá, se a gente pegar os jogos da Libertadores, empatou lá ano passado, empatou lá esse ano. Não, o Atlético não deu moleza pro Palmeiras quando foi lá. Então, existe uma possibilidade de pelo menos pegar um empate e depois você tem uma responsabilidade gigante de enfrentar o Cruzeiro na Arena MRV. E aí é um trabalho que o Filipão vai ter que fazer psicológico nesse grupo, porque a carga do clássico na Arena MRV vai pesar muito. Porque o torcedor não vai admitir de jeito nenhum que de repente a primeira derrota fosse pro Cruzeiro. Então ele vai ter que saber lidar com isso, com a ansiedade da torcida, dos jogadores, mas é uma sequência que o Atlético tem aí que é muito boa pra ele conseguir emplacar, né? E por falar em clássico, após a vitória contra o Cruzeiro no turno, foi quando o Galo alcançou a posição mais alta no Campeonato Brasileiro desse ano, que ele chegou a 3º lugar. Depois, meu amigo, foi empatezinho com o Bragantino, um empate com o Fluminense, jogou o Atlético pra 5ª posição. Depois perde por 2-1 pro Fortaleza. Mudança, né? Aí foi a mudança de treinador, né? Que o Cudê foi embora depois do jogo contra o Braga. Perde pro Fortaleza aquele sábado à noite, aí já despenca pra 10ª colocação e depois é o trabalho de formiguinha pra tentar voltar ao topo. Chegou a 13º, né? Acho que foi depois da derrota pro Flamengo no Independência. Que posição mais baixa do Galo. Quando perdeu pro Grêmio por 1-0, ele bateu o 13º e se manteve 13º quando perdeu em sequência pro Flamengo. É isso, situação do Atlético melhorando na tabela, né? Até sobre essa questão dos números do Filipão, ele chegou a 18 jogos sob o comando do Atlético, né? Então, separando metade, o aproveitamento dele sob o comando do Galo, os 9 primeiros jogos e os 9 últimos. Nos 9 primeiros, 4 empates, 5 derrotas, nenhuma vitória conquistada. 14% de aproveitamento, com 11 gols sofridos e apenas 6 marcados. E aí, nesses 9 últimos, a segunda parte do trabalho do Filipão sob o comando do Atlético, 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 74% de aproveitamento sob o comando do Galo, era 14, passou a ser 74, 2 gols sofridos apenas e 10 gols marcados. Essa coisa aí aconteceu desde aquela primeira vitória dele sob o comando do Galo contra o São Paulo por 2-0. Então a mudança de chave realmente foi aquela partida, né? Apesar da eliminação na Libertadores na sequência, né? O time não sentiu, digamos assim, essa derrota pro Palmeiras que foi na sequência. E prova a recuperação, né? Os números provam a recuperação. Não tem como ir ao contrário, né? Pois é, tem gente aqui falando que o Igor Gomes é um ótimo jogador, é o Ariel Rodrigues. Mas ele se torna craque quando entra no segundo tempo. Vocês perguntaram se ele tinha lugar para começar com titular, então pro Ariel Rodrigues, que é o 20 fiel, o lugar dele é o banco de reservas. Agora falando sobre o próximo confronto do Atlético, o Galo vai receber o Curitiba no próximo domingo, 6:30 o retorno do Galo à Arena MRV. Por enquanto, 100% de aproveitamento na Casa Nova, vai fazer a 4ª partida por lá e os ingressos já estão à venda desde hoje às 11 da manhã.
torcida do Galo tá na bronca mais uma vez por conta do preço dos ingressos, né? Nas 2 primeiras partidas, contra o Santos e depois o Botafogo, o Atlético manteve a mesma questão dos preços, da estreia e do segundo jogo. Na sequência, o Atlético recebeu o Cuiabá e aí diminuiu um pouco o preço dos ingressos. Esse valor até foi um pouco mais comemorado pela torcida, deu um pouco mais de torcedores por lá também, não chegou a esgotar, né? Os ingressos não foram esgotados, mas a torcida comprou um pouco mais a ideia. Agora, ele manteve mais uma vez esse preço do jogo contra o Cuiabá. O ingresso mais barato para a partida custa R$60 para sócio torcedor atrás de um dos gols. E aí o ingresso mais caro é R$320 para quem não é sócio, pagando o valor da inteira, né? O Atlético prevê 40 mil torcedores mais uma vez na Arena MRV. Como eu disse, manteve o preço colocado no último jogo e a torcida não gostou nada disso. Eu sei a opinião de todo mundo aqui sobre o assunto, mas acho que é importante a gente sempre falar e ouvir essa questão do torcedor, né? Que não tá feliz com a história do preço dos ingressos. Sabe o que eu acho que precisam fazer para ontem na Arena MRV, Breno? A gente se encontrou lá, inclusive, no dia do Galo e Cuiabá. Botar tapume, fechar parte do setor de torcida visitante, porque é um absurdo um jogo contra o Cuiabá, com todo respeito ao Dourado, perder 3.600 ingressos para ter 700 torcedores de time visitante, que já é assustador ter tido tanto visitante da torcida do Cuiabá. Você perde o setor inteiro, velho. É uma questão de estrutura, né, do Atlético, né? Infelizmente aquilo ali eu acho que cabe umas 4 mil pessoas, né? Sim. Mas tem que realmente repensar nessa situação. E agora só para cutucar o Lélio, eu tava conversando com a turma lá de Porto Alegre, o Inter, em todos os jogos, ele tem um setor popular, independente do jogo. Por exemplo, na quarta-feira, jogo de Libertadores, R$10 o ingresso. É isso. É impressionante. R$10 o ingresso. Muito barato. Aqui também tem, só que eles só dão que é R$60. Não, só que não. Pra sócio. Não, só que eles dão pra Galocura. Dão pra Galocura, mas no mesmo setor que a Galocura fica, o valor não é social, né? Pois é. Então, existe também. É só ampliar e aquela questão, cada clube faz do jeito que ele bem entender, né? Eu hoje, e o Calil até, ele ratificou a sua opinião recentemente na ESPN, né? Que ele veio com essa opinião, foi linchado na década passada e ele concorda que futebol é muito caro para se fazer o ingresso a R$10, R$20. É o Inter que tá fazendo, eu também não sou contra, ele sabe onde o calo dele aperta. Talvez consiga fazer, porque o estádio tem uma capacidade bem maior que a da Arena, né? Aí já é outra discussão, né? Aí é um caso para Mineirão, né? Um caso para o estádio Morumbi, Maracanã. E tem a reciprocidade do sócio torcedor, né? Eles estão com 124 mil sócios, então eles têm uma receita muito maior que eles podem, de repente, abrir espaço para poder liberar um valor menor. Agora, o que chama atenção é que tem vários times que, quando chega no filé, na semifinal, jogam o preço lá em cima. E o Inter não. Ele tem um respeito ao seu torcedor. O Flamengo andou colocando R$1.000. Eu até comentei com a Giovana no próprio jogo que a gente estava transmitindo do Inter, o preço dos ingressos gente, eu falei, como que tá barato, gente? Pros 2 jogos, né? O jogo contra o Galo. Eu acho legal pensar, claro que no caso da Arena MRV é diferente, porque, como o Rafa falou, é difícil ter um setor, você vai pegar um setor inteiro da Arena que já não tem uma capacidade tão grande. Mas tendo a capacidade, eu acho legal pensar dessa forma, porque a gente vive num país, todo mundo sabe como é a situação do brasileiro, né? Então, tudo bem, eu concordo com o Lélio também que o futebol é caro e precisa ter um preço, mas a gente não pode simplesmente alijar uma parte da população que não vai mais no campo, né? E as pessoas realmente não estão mais indo no campo, acabou. A gente falou assim, eu acho que eu nunca vou conhecer a Arena MRV. Eu também já ouvi um dia falando. Eu recebi um monte de mensagem desse jeito depois do anúncio. Uma outra questão, você falou aí do Mineirão, que talvez por ter capacidade maior daria pro Atlético fazer preços mais populares. Atlético e Fluminense. Não foi o jogo do título, mas foi o jogo que até o Luiz Roberto da Globo falou que o Galo era campeão brasileiro. O Atlético enfiou a faca no torcedor naquele jogo, o ingresso foi caro pra boné. E mesmo assim, claro, não bateu a lotação máxima do Mineirão, tava entupido o estádio. Claro, quem pode pagar um preço alto, paga, mas aquele jogo ali eu falei, véi do céu, reta final, eles estão enfiando a faca no torcedor. Então é totalmente contrário daquilo que faz o Internacional, como o Breno, que teve lá, relatou pra gente aqui. Pessoal, o papo tá bom, mas estamos chegando ao fim do bloco destinado ao Atlético no programa.
Breno Galante, valeu demais, velho. Volte mais vezes presencialmente aqui na FM o Tempo. Valeu, Rafa, amigos aí. Agora eu só vou levantar uma polêmica pra vocês debaterem ao longo da semana, né? O Igor Rabelo deve voltar nesse final de semana a ficar liberado. O Filipão não vai levar 3 zagueiros pro banco, né? Ele tem Hever, ele tem Gemerson e ele tem Rabelo. Quem vai sair do banco? Gemerson. Um abraço, senhores. Valeu. Ô, Rafa, manda. No pique aqui, ó, que o Betinho me mandou aí, pra fazer justiça, o ingresso é barato, é 60, né? Uhum. É. Então tá, a loucura paga 50. Muito obrigado, Betinho. Então paga caro também. Tá bom. Valeu, um abraço. Isso aí, Então tem tá todo mundo pagando outras caro. questões pra gente falar no ar aqui, mas meu advogado me diz que é melhor evitar, viu, Lélio Gustavo?